prefeito Fernando Maciel, é o terceiro prefeito de Conceição do Iguaçu. Foi votado com quase 54% dos votos, né? E hoje nós iremos ter uma conversa, um diálogo aqui sobre a história de Conceição do Lagoaçu. E como você viveu uma parte dessa história e está nela, a gente gostaria de saber um pouco sobre a sua vida, né? A sua infância, o colegial, como você pensou um dia de ser prefeito. Então, assim, eu vou deixar a palavra para você fica à vontade. Bom dia, Otoniel, bom dia, pessoas que vão assistir esse podcast. Lagoaçu sempre foi uma referência através do pescado. Eu nasci no dia 30 de abril de 1956. Uma data que, na época, nós não tínhamos muitas opções com relação a escolas. E nós tivemos que sair de Lagoaçu. Lagoaçu, no período, tinha muita gente que saía de Lagoaçu para estudar em outros municípios. Eu fui um deles. Eu e minha irmã Rosa fomos para Arari. Arari, na época, era a referência do nosso município. Meu pai tinha sido professor dessa escola Colégio Arariense, era do município, família Carvalho, super respeitada na região, e nós fomos para Arari. Lá fizemos colegial, na época era ginásio, depois fizemos uma parte do científico, e Arari para mim foi uma grande referência, porque eu estudava no colégio de padre, e todas as quinta-feiras nós tínhamos aulas de oratória. Ali a gente começava a desenvolver, através de encarar as turmas, e você aprender a discursar diante de pessoas. E aquilo nos ajudou muito. Arari, na época, era a nossa referência. E o que eu aprendi em Arari, através de convivência, futebol, muitas outras coisas, mas chegou o momento de sair de Arari. Eu já com 12 anos de idade tive que ir para Bacabal, porque já não tinha, as escolas não ofereciam mais aquilo que nós precisávamos, que tinha o ginásio, mas o científico só tinha até o primeiro ano. Nós tínhamos que nos deslocar, eu tive que me deslocar para Bacabal e ali continuar meus estudos. Isso mais ou menos em quando? Isso foi por volta de 1974. E Bacabal, na verdade, foi a minha grande referência. Eu já estava, na época, com 15, 16 anos, e nós começamos a nossa trajetória de vida exatamente em Bacabal. Fui estudar no Colégio Santa Rosa. Lá nós tínhamos amigos que depois se tornaram o desembargador Marcelo. Estudamos juntos e fomos grandes, tinha os seus irmãos, o Leleco, o Fernando, e nós aprendemos muito convivendo com essas pessoas. E Bacabal, Otoniel, para mim foi uma referência, porque eu, Fernando Maciel, sempre procurei, como opção de vida, ter relações que me trouxessem resultados positivos. Falando em Bacabal, você foi secretário de administração do ex-prefeito, aliás, um grande político aqui do Maranhão, Zé Vieira. Então nós vamos chegar lá. E através do Colégio Santa Rosa, eu comecei a ficar mais conhecido, e o futebol para mim foi a grande referência, aquilo que fez com que o Fernando Maciel saísse de Lagoaçu tivesse uma aceitação muito grande. E joguei nos grandes times de Bacabal, e dali começou a minha trajetória de vida. Meu primeiro emprego em Bacabal, Daniel, foi no Armazém Paraíba. Era office boy. Era um cara que fazia serviço de rua, né? E o Araújo, que foi gerente naquela época do Paraíba,
morávamos quase que vizinhos e me ajudou bastante. Depois disso eu passei a ser vendedor, setor de confecções. E dali começou a minha trajetória de vida, muito novo ainda, e trabalhando, sempre com amizades que me traziam resultados conceituais. E para mim Bacabal foi a grande motivação para que começássemos, através do trabalho, a desenvolver alguma coisa pensando no futuro. E graças a Deus, através do trabalho, da aceitação, futebol, uma série de coisas que me trouxeram grandes legados, me trouxe resultados positivos que fizeram com que o Fernando Maciel tivesse uma aceitação muito grande no município de Bacabal. Eu queria que você contasse um pouco da sua história em Lagoa Sul. Qual foi o momento que você viveu mais em Conceição do Lagoa Sul? Eu sempre morei, depois que eu saí de Arari, eu morava direto em Bacabal. Quase eu não vinha a Lagoa Sul. Mas Lagoa Sul, você foi minha referência. Eu nasci e me criei aqui em Lagoa Sul. E através do trabalho, eu sempre trabalhando, pouco tempo eu tinha. E às vezes usava o final de semana para vir a Lagoa Sul. E com relação à questão da política, eu me lembro que eu cheguei num domingo, num sábado, e eu vi professores varrendo rua naquela época. E aquilo me deixou bastante indignado, porque era impossível você colocar professores para varrer rua. Não tinha como. Professor era para estar em sala de aula, para fazer cursos, melhorar seus conhecimentos. E eu passei, Antoniel, a partir daquele momento, a ver a política com outros olhos. Foi nesse momento que você pensou em ser prefeito? Nesse momento eu pensei em trabalhar a minha política pensando no futuro e numa candidatura que me trouxesse resultados, e me tornasse prefeito de Conceição do Lagoa Sul. Então não foi fácil, foi uma luta árdua. Na época eu já era secretário em Bacabal e passei a vir com mais frequência a Lagoa Sul. Zé Vieira foi um grande fomento em tudo isso, um cara que me ajudou bastante, me motivou, me incentivou para que eu começasse a fazer esse trabalho de base. Não foi fácil, a minha aceitação era muito pequena dentro do município, primeiro em função do meu afastamento, quer dizer, a minha ausência dentro do município era constatada por todos. Você então, não era visto como filho? Como filho da terra, né? Então aquilo dificultou muito, foi preciso fazer um trabalho de base. Foi na época que o Pedro Filho se tornou prefeito de Conceição do Lagoa Sul, começamos a fazer oposição a ele e começamos a ajudar as pessoas. Que eu tinha o município de Bacabal, com toda a estrutura que tinha, e nos proporcionava esse elo de ligação entre Lagoa Sul e Bacabal, para que pudéssemos ajudar o povo de Conceição do Lagoa Sul. Então nós começamos através daí, levando pessoas, cuidando da saúde, dando toda a assistência possível. Eu comecei a frequentar Lagoa Sul mais assiduamente. Começamos um trabalho junto às comunidades. Você sabe que mexer com política é uma tarefa muito árdua, principalmente quando você não é conhecido. Me apeguei às várias pessoas que já tinham referência em Conceição do Lagoa Sul, principalmente na região da zona rural, que é a parte mais difícil da política, é você trabalhar a zona rural. Naquela época, principalmente, que nós não tínhamos estradas, então a dificuldade era muito grande, tudo feito mais através de lancha, de canoas, e isso dificultava muito. Mas mesmo assim, com persistência, eu comecei a fazer esse trabalho e vinha todo final, passei a vir a todo final de semana a Lagoa Sul e fazer esse trabalho de base para que pudéssemos depois pensar numa futura candidatura. E a minha candidatura, Antoniel, surgiu naturalmente. Eu nunca me lancei candidato. Você é sabedor disso, você me ajudou pra caramba naquela época, que eu nunca me lancei candidato. Essa minha candidatura surgiu naturalmente, através do trabalho de base que eu vinha fazendo.
através da assistência que eu dava em Bacabal, que tinha todo o apoio possível e que eu precisava do prefeito Zé Vieira. Era uma espécie de segundo, que eu não era nem vice, o Zé Vieira viajava porque resolvia as coisas de Bacabal, era eu. Então aquilo me facilitou muito o trabalho que eu desenvolvi na região para poder ajudar a Conceição do Iguaçu. Fernando, assim, você sabe, a gente sabe que precisa de uma articulação, né? E de pessoas referência da política aqui em Lagoaçu. Você pode citar alguém que foi importante, ou as pessoas que foram importantes, lideranças políticas, vereador, que participou desse... Ô, Tondel, na época, ninguém acreditava. Nós tínhamos aqui vereadores como Anel Matos, políticos como Floriano, o Irã. O Irã esteve comigo desde o primeiro momento. Foi o político que, na hora que eu tomei a decisão de entrar na política, foi o primeiro apoio que eu tive. Trouxe de Bacabal a Jusilene, arranjei um emprego para ela da prefeitura de Bacabal, através de contrato. E a Jusilene com a família em Olho d'Água começaram também a me ajudar. Dali nós começamos esse trabalho. Aí foram chegando mais pessoas e engrossando o grupo. Não é fácil você fazer um grupo político. Principalmente quando você não tem poder aquisitivo, é muito difícil, mas na época eu tinha. Então isso facilitou muito esse trabalho. E a referência maior que era Bacabal, que nós cuidávamos da saúde do povo, que o prefeito da época não tinha, ele não dava esse apoio necessário. Então eu entrei exatamente aí, porque a saúde você sabe que é fundamental. E trabalhando a saúde, nós começamos a ficar mais conhecidos na região. Uma situação muito, muito difícil, num período que todos sabem que não foi fácil. Eu tinha que chegar aqui no sábado à noite, ou na sexta-feira à noite. Ficava sexta-feira à noite, sábado, domingo. Na segunda-feira de madrugada eu tinha que voltar a Bacabal, porque eu tinha que começar a trabalhar às 7 horas. Então foi uma luta muito árdua. O que aconteceu, Daniel? Nós perdemos o coeficiente de 1,0 para 0,6, porque até julho de 2005 eu não atrasei salário. Quando houve a queda, o contador chegou para mim e disse: Fernando, é o seguinte, chegou a hora de demitir. Eu tinha contratado muita gente, mas o contrato foi baseado nos recursos que eu tinha e dava para pagar todo mundo. Mas com essa queda, Daniel, veio o desespero. Ou tu demite os contratados, ou você vai ter problema com pagamentos. E eu não sei por que, cargas d'água, eu fiz isso, porque coeficiente e o que você tem de FPM, Fundeb, os recursos condicionais, é baseado na população. Então não tem como você aumentar se a população está abaixo daquele nível de coeficiente. O que eu fiz? Não demiti ninguém, porque na mesma hora era para ter começado a tirar pessoas de setores onde não teria tanta necessidade, porque eu empreguei muita gente, e me reorganizado. Então eu sofri durante 2 anos, porque de 2005, 2006, 2007 foi esse problema todo. Você sabe que nós atrasamos o salário, porque não existe coisa pior para um gestor público quando você mexe no salário do cidadão. Eu sofria muito, cara. E o pior de tudo é que eu deixei muita coisa nas mãos dos outros. Porque você tem buscado a responsabilidade para mim, como todos os gestores, todos os prefeitos fazem, talvez eu não tivesse tido tanto problema. Eu sabia como me organizar. Mas só que eu deixei essa função para contadores, entendeu? Quer dizer, muito dinheiro gasto com coisas desnecessárias. E aquilo ali afetou demais as questões municipais. A população reclamava muito, na época reclamou muito em relação à participação da sua família na administração. Você acha que isso foi um causador de alguns problemas que aconteceram? Eu acho que o grande responsável por tudo fui eu, porque não era... Eu criei problema com o Zé Vieira, porque o Zé Vieira, a primeira coisa que me orientou, depois que ganhei a eleição, foi: tira a tua família de pé de ti.
É uma das coisas que eu oriento também. Tira a tua família de perto de ti e vai cuidar da tua vida. Tu sabe trabalhar. E jamais eu poderia ter dito para Zé Vieira o que eu falei para ele. Cuida dos teus filhos que eu vou cuidar dos meus. Era para ter admitido que ele estava certo. E isso me gerou muitos problemas. Porque o filho, Antoniel, perto de ti, ele te causa dúvida se você tira ou não. Quando é um cara diferente, se o cara não compartilha com o teu sentimento de fazer uma administração voltada para o funcionalismo e para o município, você pode tirar a hora que você quiser, fica mais fácil. Então esse foi o grande problema que eu vivi na minha administração, com a queda da receita, porque nós perdemos a metade do que recebíamos. Com a queda da receita ficou inviável, era hora de ter demitido as pessoas para me proporcionar condições necessárias para poder continuar pagando em dias. Fernando, a terceira Câmara, que foi a sua Câmara de Vereadores, nós tivemos alguns partidos de destaque, como o PPS, ele fez a Sanem, né, o Louro Bastos, o Luiz do Camarão. O PV, ele fez o Zé Correia e o Pacico. O PP, que você até citou já o nome, a Jocelena e Correia, né? O PSC fez o Manuel Matos, que na época foi o vereador mais bem votado, com 301 votos. O PSDB fez que foi o presidente, eu acho que dos dois, o No Coco, né? O saudoso No Coco, o Manuel Matos. Aqui também a gente quer deixar, né, o nosso momento de respeito, né? Que foi um grande, aliás, todos eles foram um grande líder político de construção do Nova Iguaçu. Um grande articulador. Dois articuladores natos que nós tínhamos em Constituição do Iguaçu, o No e Manuel Matos. Manuel Matos. E foi a coisa que mais sofri as consequências foi quando o Manuel Matos me deixou. E com motivos. Quer dizer, o desespero era tão grande, Antoniel, com relação à questão da arrecadação, que muitas coisas aconteceram fugindo até daquilo que eu pensava e do que eu queria. E o Manuel Matos começou a sentir que o barco estava afundando. E ele, pela experiência que tinha, pelo político já tradicional, cara de vários mandatos, ele começou a sentir que não tinha mais futuro. Ele começou a sentir que não tinha mais futuro. Então o Manuel Matos foi... eu não perdi, nós ficamos até o final. É tanto que ele foi lançado candidato a vice depois na nossa chapa. Mas o Manuel Matos era aquele cara que ele articulava, ele sabia como articular uma campanha política. E foi, na verdade, a grande perda que eu tive. Na verdade, o Manuel Matos foi um dos únicos vereadores que eu repeti meu voto. Era meu amigo particular. Você sabe que a gente teve junto em um mandato da ex-prefeita Marli, né? Agora, outro vereador que a gente também destaca aqui é o vereador Irã, né? Que teve, me parece, de 3 a 4 mandatos. E ele, como você já falou, ele também foi uma personalidade da época, né? Do seu mandato. Muito grande, muito grande. O Irã, na verdade, eu citei o Manuel Matos e o Lô como referência, mas o cara que mais me ajudou chama-se Irã, na época. O Irã, eu fui a São Luís, Otoniel, e fui visitar lá o comitê do PP. Quando eu cheguei, o Pedro Filho tinha me tomado o partido. E eu não sabia. Se eu não tenho ido a São Luís, nem candidato eu seria. E aquilo, para mim, foi uma grande surpresa, porque o Eliseu Moura, que na época era o presidente do PP do Maranhão, ele tinha prometido, não para mim, para Zé Vieira, que ninguém mexeria comigo. E o Zé Vieira era o presidente do PP na região. E aquilo me causou uma grande surpresa, que Pedro Filho tinha ido por trás, bancou a secretária, depois ela foi até demitida, e me tomaram o partido. Mas só que na época eu tinha padrinhos fortes. Tinha o Adelson Lago, que também era do PP, tinha Zé Vieira, que era presidente da região. Aí foi para cima de Eliseu Moura, não foi fácil. Eles me devolveram o partido no último minuto para vencer o prazo,
porque tudo, você sabe, eleitoralmente tudo tem prazo. E nós conseguimos reaver o partido. Eu já tinha entrado na justiça, o juiz já tinha me dado ganho de causa, porque eu tinha o diretório definitivo, não era a comissão provisória. Era o diretório? Era o diretório. E a justiça me deu a garantia de que eu seria candidato pelo partido, independente. Mas foi devolvido o partido. E o Aderson Lago, na época, me ajudou. Eu até me encontrei com o Rodrigo há pouco tempo, que é filho dele, hoje é secretário de Agricultura. Achei a Agricultura. Então, um cara que tem um respeito e uma consideração muito grande por mim. E o Aderson foi esse grande articulador, me colocou o gabinete dele à minha disposição naquela época. E o Zé Vieira saiu daqui, foi comigo para São Luís e só saiu de São Luís depois que resolveu o problema. Então foi uma coisa terrível que aconteceu, mas graças a Deus retomamos, fomos para a disputa. E uma das garantias maiores que eu tinha naquela eleição, Antônio, era os professores. Sei que é professor, você sabe por problemas com o gestor da época, os professores não admitiam que ele continuasse no governo. Então isso me ajudou muito. Quando a gente estava falando com relação ao Irã foi um cabo eleitoral, na verdade, aquele cara que me ajudou desde o primeiro momento. Andávamos juntos para tudo quanto era lugar. E teve sua reeleição na época, entendeu? Ficou até chateado pelo número de votos que ele tinha tido. Eu soube até que agora que ele está com problema, que ele só tem um rim. Eu soube que ele está com problema de saúde, certo? Até fazendo hemodiálise. Eu sinto muito, porque é um grande amigo, um grande companheiro, uma família extraordinária. Eu torço e peço a Deus que ele retome a sua vida e que fique bom. Fernando, um assunto assim que houve destaque na sua administração é que você percebeu que no primeiro mandato o salário de professores, salário em geral, na verdade, né? Sempre houve atraso de 2, 3 meses, mal conforado. Com o Pedro Filho foi a mesma coisa, tá? Aí no seu mandato você já justificou o porquê, né, de salário atrasado. Naquele momento, por todas essas coisas, esses tempos de salário atrasado, o sindicato, sem problema, que hoje já está bem instalado em Lagoa Sul, ele se levantou. E aí é uma história de nós dois. Deu muito trabalho. É uma história de nós dois. A gente organizou um sindicato, né, e fomos à luta. Até aquele momento, nós temos a parte negativa, né, que era o salário atrasado, mas a parte positiva é que o professor, ele começou a ver a luta dele com outros olhos, né? A gente tinha um sindicato forte, que era estadual, né? E fomos lutar por algumas coisas que não se tinha até aquele momento. Agora tem umas coisas que eu quero dizer para você aqui que foi positiva. Naquela época tinha 70 professores como funcionário sem portarias. Eu não sei se você lembra, mas a gente solicitou essas portarias através do seu advogado, né? Orientou, na verdade, o sindicato, que ele está para isso, ele não está para chegar e brigar. Você sabe que nós tivemos sempre um diálogo, né? E muita gente nem entendia isso politicamente, achava que até a gente compartilhava da mesma ideia política, né? Mas a gente sempre teve diálogo, a gente orientou, né? E você fez o que o administrador devia fazer, né? Deu as portarias, porque aquelas pessoas poderiam até perder o concurso, né? Uma delas foi eu, vários outros professores, zeladores. Eu sei que foi 70 portarias, né, que garantiram naquele momento. O professor, ele tinha feito o concurso público, né, por questões políticas, é chamado de perseguição política. Eu acho que hoje muita gente não sabe o que é uma perseguição política. Perseguição política é você querer trabalhar e o administrador... Você tem a garantia necessária, né? É você querer trabalhar, ou você trabalhar e não receber simplesmente por o administrador olhar para você e dizer: eu não vou pagar porque você é contra a minha ideia política, né? Então isso foi terrível naqueles 3 primeiros mandatos, né? E a gente lutou para melhorar isso. Agora teve outras coisas também que talvez você não lembre, mas
O professor, até aquele momento, no seu mandato, ele recebia 430, 450 reais de salário. Isso até o segundo ano. Depois, lá em 2006 e 2007, que foi... Não, 2007 e 2008, né? 2007 já foi o final do mandato. Do mandato, a gente, como a gente chamava o Nozão, né? Eu aproveitei o Dô numa sessão e levei um projeto de proposta, uma proposta de projeto para ele, de um plano de carreira. Na verdade, de carreira não, de cargos e salário. Cargos e salário. Que mesmo com toda a situação, nós fomos de 400 reais para 800 reais. Um valor fixo, né? Um valor fixo. Mas foi aí que começou a luta do professor. O professor naquela época não tinha quinquênio, né? Não tinha uma tabela, não tinha diferença de classe, né? Mas ali foi o primeiro passo dentro do seu governo, né? E a gente chegou até um outro mandato com esses 800 reais. Assim, na sua visão, o sindicato, como foi que você viu? O sindicato é a instituição que garante aos seus sindicalizados para que o município veja as coisas de forma diferenciada. Como? Porque você vai reivindicar aquilo que é o direito de vocês. E eu nunca criei problema com o sindicato, você sabe disso. Todas as reivindicações que foram feitas foram atendidas. Eu me lembro, na época da questão das portarias, essas 70 portarias, eu tive dificuldade no início de entender que o concurso tinha sido feito, parece, na época de Zé Alcoforado, se eu estou enganado. Foi. Passou Alcoforado, e não deram as portarias. O que aconteceu? Eu pedi autorização através do Ministério Público, através da nossa Procuradoria, na época era o Dr. César. Aí foi levado essa reivindicação ao juiz e ele me autorizou para que entregasse. Quer dizer, os outros fizeram porque eu não sei. Mas para mim foi um prazer muito grande dar esse documento. Fizemos até um movimento lá no Rosiana, né? Para que vocês todos recebessem as portarias. Era garantia documental, vocês teriam a partir dali. Então não foi fácil, Daniel. Com relação a essa questão do aumento que foi dado, foi uma reivindicação que foi levada para a Câmara e aprovada, é tanto que eu muitas vezes fui... amigos meus, prefeitos naquela época, reclamavam: pô, tu está aumentando demais o salário desse pessoal, está criando problema para a gente, principalmente os prefeitos aqui da região. Pô, mas era uma reivindicação justa. E os recursos que vinham dava para pagar, se não tivesse havido aquela queda brutal que aconteceu. E o Fundeb é um dinheiro diferente. Quer dizer, o que vinha, eu repassava, tirava os 40%, e muitas vezes eu utilizava até os 40%, eu não podia usar os 60% para construir nada, para gastar em outras coisas, mas eu podia tirar os 40% para ajustar o salário de vocês. Então era exatamente isso que eu fazia. Não foi fácil, essa queda através da perda populacional que nós tivemos gerou um problema muito sério, que foi exatamente esses 3 anos, 2006, 2007. Quando foi no final de 2007, aí foi que houve um censo. Aí nós fomos lá para 19 mil habitantes, aí voltou para 1.0. A partir dali, nós começamos a fazer as coisas de outra forma, porque começou a entrar mais recurso. Então, não foi fácil, cara. Foi um trabalho muito árduo, mas o grande problema, que hoje eu uso isso, eu não posso nem culpar ninguém, porque, na verdade, eu deveria ter tomado a responsabilidade de assumir toda a questão, como o Alexandre faz hoje, como outros prefeitos fazem, toda a questão econômica. Era para ter trazido para mim. E teve um problema muito sério que aconteceu naquela época, você deve lembrar. Nós mandamos o dinheiro para pagar 3 meses, todo mundo, 128 mil era dinheiro pra caramba na época, e houve aquele assalto. Foi uma das coisas que eu mais pedi para Teodoro, que era o responsável por fazer pagamento, era chegar, porque você, quando tem dinheiro para receber, não importa o horário que você começa a pagar, o cara vai, porque precisa pagar o comércio, para fazer umas compras.
Então, parece que eu estava adivinhando. Quando foi meia-noite, houve aquele problema que aquilo afetou demais. Nós íamos atualizar o salário naquela época, todo mundo, mas esses 100 e poucos mil reais que levaram, os caras foram presos. Inclusive um baixinho que era professor, que não cheguei nem a conhecer esse cara, depois foi assassinado aqui na região de Açailândia. Ele era de Lagoaçu? Era de Lagoaçu, era professor aqui, eu não me lembro o nome dele. Esse cara foi assassinado em Açailândia, praticando também outros assaltos. Fernando, o que, na sua visão, qual foi o seu grande legado na sua administração, que você deixou? O grande legado que você deixou em sua administração, que você... Eu acho que o grande legado que eu deixei, Daniel, foi o respeito. Mesmo com todos os problemas, você sabe que a gente fazia reuniões, era discutido ideias, havia um grande respeito com o Fernando Maciel, tanto na questão do magistério, dos professores, quanto da população de uma forma geral. Porque muita coisa que aconteceu, eu te falo, poderia até ser evitada. Mas quando você perde a receita, ou você demite, ou você vai ter problemas. E eu, para querer ajudar as pessoas que eu tinha prometido, eu resolvi não demitir ninguém. Foi onde eu errei. Meu grande erro foi não demitir as pessoas que não faziam nada. Tinha muita gente que não fazia nada. Quer dizer, eu deveria ter concentrado tudo nos concursados, eu teria ajustado toda a máquina administrativa, não teria enfrentado os problemas que eu enfrentei, mas eu acho que o grande legado que eu deixei foi o respeito com relação... havia um entendimento. Onde a gente ia, sempre era bem tratado. Quer dizer, o respeito do povo, isso é fundamental. Fernando, voltando para a educação, inclusive também com a participação do sindicato, no qual eu estava na frente, você lembra que a gente resgatou o PQD, né? PQD é o Programa de Qualificação de Docentes, tá? E naquela época, nós tínhamos feito uma denúncia que o ex-prefeito Pedro Filho não repassou os repasses que tirava do contra-cheque do professor para a UEMA, tá? E a gente estava no momento sem estudar. Eu vendo essa situação, junto ao sindicato, procurei a UEMA, alegando que a instituição ela era pública e que a gente estava num prejuízo porque a gente tinha perdido dinheiro tanto no município como eles cobrando, né, sendo uma instituição pública. E como alguns municípios do Maranhão já tinham entrado na justiça para ele devolver o dinheiro e fazer o curso de graça, nós também estávamos com a mesma ideia. Na época eu procurei o vice-reitor. O reitor era o José Augusto e o vice-reitor no momento eu não me recordo o nome. Quando a gente procurou ele, eu mostrei, né, a nossa ação que a gente ia fazer, né, ia entrar na justiça e tal. E ele me disse assim, me traga o prefeito aqui, que nós vamos resolver. Você lembra? Eu lembro até hoje da viagem que a gente teve, né, e levamos alguns companheiros, professores, para acompanhar esse processo. Eu acho que isso aí também foi um dos legados. Um dos legados, é verdade. Eu ia exatamente falar sobre isso. Quando o Pedro Filho deixou de efetuar os pagamentos, que vocês reivindicaram isso aí, todo mundo ia perder esses cursos, porque já não dava mais tempo. Ou se resolvia naquela época, ficava tudo para trás. Nós fomos a São Luís. Era você, tinha mais outras. Nilva, né? E fomos até o EMA. Na época, o reitor foi depois até deputado federal. Assim, ó, ele já foi no momento que nós estávamos estudando, que era o Valdir Maranhão. Mas naquele momento parece que era José Augusto. Não, eu falei direto com o Valdir Maranhão, eu estive com ele. Então, o que ficou combinado? Que toda a despesa seria debitada. Eu autorizei debitar na conta do Fundeb. Quer dizer, eu já não teria mais essa preocupação de fazer repasse. A própria UEMA já debitava direto. Então, isso facilitou muito tanto que depois as festas foram feitas, né, as festas de formaturas, e graças a Deus deu tudo certo. Acho que foi um dos grandes legados, Daniel, que nós deixamos também. Hoje nós temos muitos professores
que se formaram nessa época, né? Matemática, parece que história, geografia, letras. Sim, naquele momento a gente tinha duas turmas, que era letras e pedagogia. No retorno do curso, aí foi acrescentado mais dois cursos, né, que foi História e Matemática. Na época, me parece que o secretário era o Irã, né? Sim. Para a gente finalizar nossa conversa aqui, né, nosso bate-papo, eu queria que você me falasse um pouco sobre a sua visão política atual. O que é que você está vendo no momento? Nós já estamos aí nos aproximando de um ano de eleição, né? Qual é a sua expectativa em relação a isso? E falta pouco tempo, né? O que eu vejo hoje em Lagoa Sul, o Alexandre, aos pouquinhos, foi se tornando essa grande liderança que é hoje. O Alexandre, quando chegou no município, ele tinha uma rejeição muito grande, não pelo que ele é, que formaram essa opinião, essa ideia de que o Alexandre era um cara violento, que o Alexandre era um cara que não respeitava terceiros, era aquele cara que tinha que fazer sempre aquilo que ele tinha vontade de fazer. Então o Alexandre nunca foi nada disso. A imagem foi totalmente distorcida. E aos pouquinhos o Alexandre foi conquistando esse povo de Lagoa Sul. E hoje essa grande liderança que é. É tanto que nós já vemos adversários aí admitindo que com o apoio dele é difícil perder uma eleição. E é fato. O Alexandre hoje, aos pouquinhos, foi conquistando o povo de Conceição Lagoa Sul. E é legal ver um cara que, mesmo não sendo lagoaçuense, mas tem feito muito pelo município de Conceição Lagoa Sul. Com todas as dificuldades, eu não sei, até agora eu não vi falar se foi demitido alguém, com todos esses problemas financeiros que o município está tendo. Porque ele é um articulador. O Alexandre, ele tem feito em Lagoa Sul coisas que ninguém fez. Tem trabalhado muito, tem feito política mesmo sem estar muito no meio do povo. O Alexandre não é muito de festa, aquele negócio de aglomerados, de estar no meio do povo. Agora que ele está começando a fazer isso. A gente foi sempre do isolamento, parece que ali ele pensa melhor. E tem feito um grande trabalho para Lagoa Sul. E eu te garanto uma coisa, o que nós temos visto hoje em Conceição Lagoa Sul é difícil perder uma eleição com Alexandre Lavebel. É tanto que todos querem o apoio dele. E a Cici, ela tem se mostrado muito competente. Hoje, você ter ajuda e o apoio dos professores é fundamental em qualquer eleição. E a população está vendo que, através da Cici, a gente pode ganhar uma eleição com mais facilidade. Ela tem feito um trabalho de aproximação muito grande. E com o apoio do Alexandre, eu não sei, eu sempre digo que o candidato Alexandre será o meu candidato. Mas eu torço para que seja a Cici, porque fica muito mais fácil a gente fazer um trabalho. Quero ajudar de todas as formas. Eu me afastei da política, Otoniel. Eu me afastei da política. E agora eu quero me envolver novamente na política. Não para ser candidato a nada, eu quero ajudar. Ajudar para que amanhã a gente possa ver um Lagoa Sul melhor. Está indo. Esses municípios foram emancipados no mesmo período que conheceu Lagoa Sul. Se você andar deles, vai ver que os melhores que nós temos é Lagoa Sul. Construções, não para, é todo tempo o cara construindo. E o Alexandre tem sido um grande construtor, na verdade. Aquele gestor que não para um minuto. Problema de saúde ou não, ele está lá lutando. E Lagoa Sul ganhou muito com isso. Alexandre. Fernando, tem uma coisa que eu fui esquecendo aqui, mas eu quero retornar. A questão que eu acho que foi um dos seus legados, né, foi a sua articulação em torno, né, o pedido, não sei como foi, se eu quero que você conte a história do nosso hino, que é um dos hinos que é um dos mais bonitos do Maranhão e do Brasil, segundo o próprio Bibiu. Eu mostrei para a Rosiana na época. Nós estávamos numa festa de aniversário lá de Anajatuba. Eu digo, Rosiana, eu queria te mostrar. A gente estava lá cantando, que eu gosto de cantar também, e ela estava com
cara tocando violão. Digo, olha, eu queria te mostrar aqui um hino que foi feito agora. Tinha sido lançado naquele período. Esse puta que pariu, Fernando. Que hino lindo, rapaz. Então, marcou muito a nossa história. Eu convoquei o Cavalcante, o Bill, né? Bibil do Cavaco. Bibil do Cavaco. E eles fizeram essa preciosidade, cara. Traziam para mim a letra, que o hino depois foi colocar, a música depois foi colocada em cima. Eles traziam para mim a letra e sempre tinha uma coisa errada. Eu digo, isso aqui nós temos que corrigir. Então fomos adaptando, melhorando. Fiquei muito chateado na época que quando a Malia assumiu, aí quiseram trocar o hino pelo Canta Lagoa Sul. Eu digo, não pode, mas era uma coisa que tinha vindo da Câmara, aprovado pela Câmara, já era feito de forma oficial. E nós temos essa... Lagoa Sul não tinha brasão, Lagoa Sul não tinha hino, Lagoa Sul não tinha bandeira, Daniel. As primeiras bandeiras da Lagoa Sul eu mandei fazer no Rio Grande do Sul. As primeiras bandeiras, tinha um cara que nos vendia merenda escolar, e depois começamos a fazer aqui na região. Desenhamos a bandeira do jeito que ela é até hoje. Então, Lagoa Sul está faltando agora para o Alexandre fazer um mural dos ex-prefeitos de Condição da Lagoa Sul da prefeitura, para mostrar às pessoas que já passaram pelo município que todos fizeram alguma coisa. Na verdade, cada prefeito fez uma coisinha aqui, outra acolá, e Lagoa Sul está crescendo. Mas eu acho e considero hoje que o grande gestor do município chama-se Alexandre Lavapel. Tem feito um trabalho fundamental, fenomenal, e isso vai ajudar muito para que a Cici amanhã continue esse trabalho. Eu posso te garantir que é difícil perder uma eleição com a Cici aqui no Lagoa Sul. Vai continuar esse trabalho para que nós possamos ver o nosso município grandioso para o nosso povo. Eu acho que é por aí. E vamos trabalhar para que isso aconteça. Então, Fernando, muito obrigado por você ter participado conosco desse nosso episódio História de Conceição do Lagoa Sul, tá? A gente fica muito grato. E isso, como você acabou de falar, nós temos que garantir a história para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Não pode morrer, né? O nosso projeto é em torno disso, né? Muito obrigado. Eu conheço você, conheço a sua essência, porque nós trabalhamos juntos, nós fomos adversário político, né? Hoje estamos aqui e você demonstra que você também é um grande político, tem uma grande personalidade, né? E muito obrigado. Quem agradece sou eu, cara. Isso aqui é fundamental para você sentir de perto a opinião de cada um. Aqui vão passar grandes pessoas que já ajudaram muito o município. E eu tenho certeza, Daniel, com esse programa aqui, Lagoa Sul, a gente vai ver realmente quem pensa no bem de Condição da Lagoa Sul. E o nosso grupo hoje é um grupo muito forte, muito grande, e vamos trabalhar para que amanhã a Cici seja a nossa prefeita e continue essa trajetória administrativa que o Alexandre já implantou e tem sido muito benéfico para todos nós. Um abraço, meu irmão. Obrigado. Que Deus abençoe o povo de Conceição do Lagoa Sul. Estamos juntos.